Olá, produtivos maravilhosos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão gostando dos meus looks morta de frio? Pois então, aqui tá bem frio aqui em Porto Alegre. Vamos lá! O assunto de hoje é um dos meus mais favoritos porque tem tudo a ver com o movimento estratégico, que vocês já sabem o que é, e é como fazer um planejamento produtivo. Eu fiz um Reels há algumas semanas falando sobre o passo 1 e o passo 2 das coisas que geralmente as pessoas invertem. O passo 1 é ter um objetivo, o passo 2 é que é ter tarefas. Geralmente nós começamos primeiro das tarefas e aí depois a gente quer chegar a algum lugar. Isso é o jeito improdutivo de fazer, porque como é que eu vou construir um objetivo, construir resultados para esse objetivo, se eu tô aqui cheia de coisa para fazer já, cheia de tarefa prevista? Não funciona dessa forma, né? A gente precisa primeiro ter um objetivo e aí sim construir tarefas para isso, senão a gente vai encher o nosso dia de coisas que às vezes nem estão relacionadas com o lugar em que a gente quer chegar. Então, isso é muito importante. E é esse o jeito de fazer um planejamento produtivo. Só que na prática mesmo, com exemplos, como é que funciona? Vamos supor que eu queira ler um livro por mês, tá? Essa é a minha meta. Isso é uma coisa que faz muito sentido no que se refere a hábitos, talvez não faça tanto sentido para objetivos específicos como um vestibular, uma OAB, um concurso público. Às vezes, talvez não funcione muito para esses casos, mas para termos de hábitos funciona muito bem. Então, eu quero ler um livro por mês, por exemplo. Esse é o meu objetivo. Então, primeiro, esse vai ser o meu objetivo do mês dentro do projeto estudos ou desenvolvimento pessoal ou como vocês forem chamar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que é extremamente importante também é a seguinte: como é que eu vou colocar isso no meu dia? Eu vou colocar essa leitura de manhã? Eu vou colocar essa leitura à noite? Eu vou colocar essa leitura no meu break, no meu intervalo? Como que vai ser? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente coloca um objetivo, passo 1, ok. Vamos supor que é um objetivo tangível, palpável, bem como esse, tá? Só que aí no passo 2 a gente não coloca isso em tarefas, a gente não tem uma continuidade, um preparo para isso. E aí como é que a gente vai fazer? Eu tenho lá meu objetivo, ler um livro por mês. Aí eu pego o meu dia a dia, minha rotina, não tem nada sobre isso. Pô, não tem como, né? Para coisa se construir, a gente precisa ter objetivos e tarefas. Então eu preciso que apareça no meu dia lá, o meu momento de leitura. E não é 30 minutos, não é 1 hora, até porque vai depender do tamanho do livro que vocês querem ler e, acima de tudo, da atenção de vocês nesse período. Então não foquem no período, no meia hora, no 10 páginas, isso não importa. O que importa é leitura. E aí, de forma produtiva, vai aparecer na agenda leitura. E aí vocês vão organizar se isso vai ser algo que vai funcionar melhor de manhã, melhor antes de dormir, melhor em qual período do dia. Uma outra sugestão, e que tem tudo a ver com a minha metodologia, é que tarefas não têm horários, né? Então, é bom pensar em qual vai ser o período que isso vai entrar, mas deixar disponível. Por quê? Eu, por exemplo, sempre leio um pouquinho de manhã, mas eu também sempre leio um pouquinho antes de dormir. Só que tem dias que eu não vou conseguir nem de manhã nem antes de dormir. Se isso estiver colocado na minha agenda, eu vou ler em qualquer horário que for. Eu vou ler uma página, eu vou ler um parágrafo, eu vou pegar o livro e fazer algo. Por quê? Porque é uma tarefa, assim como qualquer outra coisa. Então, às vezes, a gente não vai conseguir manter exatamente do jeito que a gente se propôs, mas aí a gente tem flexibilidade para fazer com que isso, pelo menos, ainda entre na rotina da gente. Caso contrário, a probabilidade de eu não fazer nada a ver com o meu objetivo é muito grande. Então, um planejamento produtivo leva em consideração uma meta, um objetivo bem estruturado, que seja possível dentro do tempo que eu quero, que ou não precise de outras pessoas ou tenha já as combinações com essas pessoas bem feitas e assim por diante. E seguido por tarefas que façam sentido de verdade. Façam sentido de verdade. Adianta eu colocar ler 4 horas por dia? Nem que eu não trabalhe, não estude, não faça nada. Não faça nada. Porque ninguém tem 4 horas de atenção, especialmente ininterruptas, para ficar lendo. Nós somos seres um pouco mais dinâmicos do que isso, a gente não consegue de modo geral, a não ser casos muito específicos, mas não é o caso desse exemplo. Então, do que eu tô falando aqui? De ter tarefas que sejam possíveis. Qualquer coisa diferente disso vai ser perda de tempo e vai acabar atrapalhando vocês. Então, tenham um objetivo claro e tenham muitas tarefas para isso.
E aí, um terceiro passo é o acompanhamento. Sem acompanhamento, não funciona. Por isso, eu sugiro sempre que vocês façam um movimento estratégico semanalmente, para revisar quais foram os dias que funcionaram e até para entender qual é o período em que isso acontece melhor. Eu só fui descobrir que eu lia bem de manhã e de noite quando eu comecei a ver quando é que isso acontecia. Durante o dia eu fico muito agitada e eu não gosto de ter muita coisa fixa durante o dia, então a minha rotina matinal e a minha rotina noturna funcionam bem. Mas eu só descobri isso testando e analisando e observando e tomando decisões. Então, o movimento estratégico é o terceiro passo. É o período em que eu vou olhar para minha semana, vou olhar quais foram os dias que eu fiz o que eu me propus e como que isso funcionou para eu definir o que vai continuar acontecendo dali para frente. Caso contrário, eu vou estar perdendo tempo, ou eu vou ter dias que não tem nada a ver com o meu objetivo, ou eu vou ter objetivos que eu só escrevi, sei lá eu porquê, e essas coisas assim. Então, um planejamento produtivo parte de um objetivo que faça sentido para mim, que vai me agregar algo, cujo resultado vai ser algo legal para mim, vai ser válido, e aí daqui a pouco eu posso até combinar com os meus amigos um happy hour em que a gente vai falar só sobre os livros que a gente leu, coisas desse tipo, isso é bem válido. Depois, vai ser algo que vai fazer diferença na minha vida e que eu consiga fazer isso sem sentir que eu estou preso nessa rotina, sem sentir que eu não posso fazer as coisas porque eu tenho que ler, sem sentir que eu não posso fazer as coisas porque eu tenho que tal coisa. Porque a vida adulta, ela já tem muito tem o quê, né? Então, às vezes, pra gente começar a fazer algo diferente, tem que ser de uma forma um pouco mais maleável. E é isso que eu sugiro que vocês façam, certo? Isso é um planejamento produtivo. Passo 1, objetivo importante, não é qualquer objetivo. Passo 2, tarefas possíveis diárias. Passo 3, acompanhamento através do movimento estratégico, pelo menos uma vez por semana, para no final do mês ou do período que vocês estipularem, isso ter dado certo. Certo, produtivos? Dúvidas, perguntas nos comentários e curtam o vídeo. Espero que tenham ótimos resultados.